Olá, eu sou a Dora Kramer e esse é o nosso videocast Não é Bem Assim, de todas as semanas, com os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães. Essa semana a gente vai tratar de um assunto que está aí, que está presente, que é a desarticulação política do governo. Veja, não estou chamando de articulação política do governo, que é o nome oficial, mas a realidade nos mostra que é uma desarticulação total. Essa foi uma semana em que houve derrotas específicas e concentradas, mas elas são consequências de um jeito, ou melhor, de uma falta de jeito que vem marcando a administração Lula 3. A gente vai começar aqui a nossa discussão e você fica aí porque vamos começar já já. Vamos começar por onde? Melhor pelo começo, né? E hoje é quarta-feira. Essas derrotas concentradas a que eu me referi aconteceram ontem, né? Uma série de derrotas, vetos, enfim, no Congresso. Por que acontece isso, Marcelo? É uma semana atípica, né? Porque tem o feriado agora, quinta-feira, amanhã, e se presumia que não ia acontecer nada em Brasília, né? E acaba que até teve uma audiência pública ontem, segunda-feira, uma coisa extravagante sobre essa questão da regulamentação das terras de marinha e não sei o que também as pessoas estão tomando pé, e acabou também que o governo teve uma sequência de derrotas importante, né? Desde o caso, como diz o Pedro Paulo, das blusinhas, né? Ele do alto do Magalhães dele, ou aristocrata. Como diz o presidente da República, das bugigangas. Das bugigangas, né? Mas o Pedro Paulo é aristocrata, das blusinhas, até a questão, enfim, o governo perdeu em todas as frentes, tudo que estava na pauta. Conseguiu perder para o Bolsonaro, que está inelegível e não tem mais o poder da presidência da República. Isso aqui é mais grave, isso é mais grave ainda. Então, o que colocou a nu, né, pelo menos para nós aqui, mas eu acho que está claro, como a Dora falou, é um governo que não tem articulação política, é um governo que vai para o plenário e vai já com o jogo jogado contra si, perdido. E isso é da maior gravidade, porque você fica assim, o governo não tem um plano, o governo não tem capacidade de articulação com o legislativo. Cara, então estamos à deriva, ao mesmo tempo que se diz, né, o que se comenta, que o presidente é o maior gênio da política depois do Stalin, né, é o guia genial dos povos, é um cara sagaz, grande articulador político. Eu não estou entendendo mais nada, né? Mas eu acho que se a gente for olhar para os fatos, mais ou menos fica claro, né? Quer dizer, quando você... Primeiro, não ter projeto, eu acho que ajuda a não ter articulação, né? Se você tem projeto, você tem sobre o que negociar, você tem sobre o que construir uma maioria ou uma situação que vá ser produtiva, que vá construir alguma coisa. Adoro a objetividade, né, de Pedro Paulo Magalhães. Então, claro, quando você rumo, não tem... Se você não exatamente, tem rumo, você não tem prumo. Exatamente. E depois tem o contexto, né? O contexto de formar a maioria há 20 anos atrás era o contexto de formar a maioria hoje é outro, completamente diferente. Você não tinha essas pautas de costume sendo levadas da forma que são levadas hoje, né? Essa maioria conservadora que você tem no Congresso, estabelecida, cristalizada, muito mais do que estabelecida, quer dizer, ela conta sempre com 300 e tantos votos para tudo aquilo que quiser fazer. Então, como é que se articula um governo? Além disso, esse governo se articula como PT. Ele não se articula como um governo mais amplo, que teoricamente foi a base da sua eleição, quer dizer, da sua eleição por ali no Photoshop, né, ali nos últimos segundos, quer dizer, ganhou por uma fatia pequena de eleitorado, e mesmo assim, porque se constituiu como uma frente para derrotar o Bolsonaro, para derrotar a extrema-direita que estava colocada naquele momento. Então, eu acho que não existe a utilização dessas forças, dessas coisas que construíram esse governo para fazer essa articulação. Então, dá água, dá o que está aí acontecendo. Eu acho que tem vários exemplos Agora, quando a pauta é econômica,
e consegue se alinhar a uma visão um pouco mais liberal, né? Que não é mais liberal, hoje é conhecido como é o que tem que se fazer, quer dizer, o equilíbrio fiscal é uma coisa que não é desejável, ela é imperativa, tem que acontecer, né, para poder o país dar um salto. Não, fica se adiando. Na realidade, o compromisso com a justiça fiscal ele é tênue, ele não é uma coisa substancial, mas o Congresso, quando é atiçado a resolver essas questões econômicas de cunho mais liberal, ele vota, ele consegue, aí a articulação consegue se fazer. O Haddad tem prova disso. Então, eu acho que tem lógica essa história toda. Isso não é ilógico, né? Existe lógica, com certeza. E mesmo porque nas pautas econômicas, todos os próprios congressistas de hoje têm compromisso com aquilo que combinaram na histórica PEC da transição, que era sobretudo na área econômica, né? Não é porque eles concordam também, há uma concordância de visão das coisas? Vamos lá. Os conservadores, em algumas matérias, são reacionários também. E o número de reacionários vai aumentando um pouquinho quando isso é charmoso para o seu eleitorado, para as bases. Esse ano tem eleições. Então, cada um daqueles deputados, 60 deles são candidatos a prefeito esse ano. Uma boa parte é padrinho de candidatos a vereador ou candidatos a prefeito. Então, eles querem falar a língua que sai bem ao eleitorado. O eleitorado não tem ideologia. Quer dizer, ele é prático, sábio, prático. Então, o que interessa no seu dia a dia é primordial. Matéria de macroeconomia, se o Banco Central é independente, se o juro é alto, não afeta o dia a dia das pessoas, a não ser que vire inflação alta, vire inflação corrosiva. Então, o Congresso sabe que se bobear, vira inflação corrosiva, e aí não vai nessa. Mas no resto, posse e uso de armas, legal ou ilegalmente, porrada nos bandidos, acabar com a saidinha de preso, terreno de marinha, tudo isso aí são costumes. E tudo muito mal explicado. Quando vocês falam de desarticulação, é desarticulação mesmo. Quer dizer, o governo não é só o governo federal, o presidente da República e seus ministros. O governo é governo, Congresso e Judiciário. Tudo isso é governo, né? Mesma coisa. Então, um não se entende com o outro, não se entende com o terceiro. Quem prevalece? Quem tem mais presença e mais força, que sempre foi e sempre será o Congresso, claro. A partir do momento que você tem o direito de vetar, de derrubar vetos do Poder Executivo, por exemplo, não é? Então o que é hoje? O governo faz medidas provisórias. Cabe ao Congresso dizer se deixa caducar ou não, se transforma em lei ou não. Se transforma em lei, o Palácio do Planalto tenta vetar, no todo ou em parte, as novas leis. Gera uma negociação. Quem ganha a negociação? Quem tem o poder, que é o Congresso. O outro poder precisaria, como disse o Pedro Paulo, ter um projeto de país. O governo é encarregado de dar ao país um projeto. Nós queremos, já que fomos eleitos, que o Brasil faça isso, 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 isso. Pronto. Então, qualquer coisa, política de energia, questão ambiental, relações exteriores, são projetos. Esses projetos não existem. Eles ficam assim na margem, o que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã, quem sabe, qual vai ser a reação em tal caso. Então, com isso, a liderança desaparece e aparece as outras. Quer dizer, o Brasil, sabe o que eu acho, Dora? Perdeu com o governo Lula agora uma boa oportunidade de construir um futuro organizado, próspero, justo e moderno. Perdeu por quê? Porque o núcleozinho lá do Lula não entendeu isso que o Pedro Paulo falou, que ele foi eleito por uma pequeníssima margem de votos que foi suportada pelo liberalismo e pelo centrismo. Não é pela esquerda, não é pelo PT, não é pelo PSOL. Quer dizer, alguns analisando a eleição do Lula sabem que, intuem, que ele perdeu a eleição na realidade por causa daquela maluca, daquela Carla Zambelli, que deu tiro na rua, ou porque o Roberto Jefferson deu tiro na Polícia Federal. Coisas assim que deu medo na população de manter aquela situação. Pode ser isso. Pode ser também a adesão de forças políticas importantes, como a da ministra Simone Tebet, como a da ministra Marina Silva. Todos esses foram ostensivamente a favor do Lula no foram esses dois fatores, né? E mais a candidatura do Geraldo Alckmin a vice-presidente da República, que foi um ato de inteligência do Lula. Do Lula, não foi do PT. Do Lula, na época que o convidou e tal, ele foi para um partido, PSB, que apoiou. Então essas três figuras foram fundamentais para a eleição do Lula. Se eles tivessem se ausentado, mesmo sem ser contra, naquele segundo turno de 2022, o Lula não teria sido eleito.
E por que que ele falha? Eu acho que o Pedro Paulo já deu ali uma explicação. Por que que ele falha, sendo, como o Marcelo se referiu, tido como o grande articulador universal da política, insuperável, maravilhoso, melhor político de todos os tempos, falha na política. Falha porque pensou, avaliou mal, imaginou que estava em 2002, quando ele foi eleito por uma oposição nítida ao Fernando Henrique na época, mas foi uma oposição civilizada. Quer dizer, eu fiz parte da equipe de transição do Fernando Henrique para o Lula em 2002. Foi a primeira vez que aconteceu isso na história do Brasil. Não é? Era uma coisa civilizadíssima, organizada. A gente se julgava assim, o pai do governo Lula, nós do Fernando Henrique, achavam que estávamos ali contribuindo para continuar um projeto de país com novas contribuições que foram úteis ao país. Não podemos negar isso. Aquele primeiro momento do governo Lula, com o Palocci de ministro da Fazenda, foi uma continuação do Armínio Fraga, do Pedro Malan e tudo mais. Não uma continuação metódica, mas uma continuação conceitual, não é certo? Na questão do equilíbrio fiscal, do tripé de macroeconomia, câmbio, contas públicas, juros, etc. Tudo isso aí agora perdeu a atualidade. Quer dizer, o maior adversário do governo federal é o PT na Câmara dos Deputados. Não, maior adversário oficialmente, né? Pois é, Márcio. Eu acho que política, aliás, tudo na vida é timing. Até humor é timing, contar uma anedota é timing. Política também é timing. Você saber fazer as coisas no tempo certo, né? E eu acho que o que falta justamente nesse governo é timing. Porque você veja, nós já vamos para 1 ano e meio de governo e a sensação que a gente tem é realmente que o governo está à deriva, né? E aí me aparece na cabeça, né, a analogia com as enchentes do Rio Grande do Sul, né, que as coisas todas à deriva, lá boiando, você não sabe quanto vai baixar a água. E se você olhar numa perspectiva, porque tem uma oportunidade aí. Ainda. Tem, porque se você olhar a federação como um todo, o que o Rio Grande do Sul sofreu, hoje o Brasil jamais sofreu. É como se fosse uma guerra. Você tem uma destruição súbita em 20 dias do capital fixo. Você tem que reconstruir tudo, da vida das pessoas à infraestrutura das cidades. São 300 e tantos municípios. Quer dizer, se você olhar isso numa perspectiva nacional, a reconstrução do Rio Grande do Sul, ela poderia, aí cabe política ambiental, aí cabe política de infraestrutura, política de educação, tudo. Você fazendo uma política para o Rio Grande do Sul, você poderia fazer uma nacional. A vida das pessoas, a vida das pessoas. Você poderia tomar isso como a rédea, o esteio do governo. Mas é aquela coisa do Barão de Tararé, né? Famoso humorista do século XX, dizia, da onde menos se espera, é de lá que não sai nada mesmo, né? Então, mas eu até faço assim, se eu fosse do governo, cara, eu mostraria, olha só, nós temos uma oportunidade de ouro aqui, de transformar essa desgraça, essa catástrofe, num motivo de união nacional. Exatamente. Mas quem fez a união nacional foi a sociedade. A solidariedade nacional, que ajuda tanto no Rio Grande do Sul, e sobretudo a solidariedade do povo gaúcho uns com os outros, a gente está vendo isso por aí no dia a dia, é uma coisa fascinante, como demonstração de caráter da sociedade brasileira e de docilidade a iniciativas que sejam lúcidas. Você tem razão, há uma oportunidade, não por causa do Rio Grande do Sul, mas porque sempre há uma oportunidade, né? Eu não sei, quer dizer, eu não sei se a cabeça do Entra a questão do timing, né? Você identificar a hora certa, o momento certo, a situação. Saber o que fazer também. Se fosse o Lula, quem sou eu para ser o Lula, né? O Lula é o pai dos pobres aqui. Guia mundial, como é que é? Guia genial dos povos. Guia genial dos povos, tá certo, eu sei. Mas deu sinais assim, né? Por exemplo, cancelou a viagem ao Chile para estar presente no Rio Grande do Sul e tal. Mas aí fazem bobagem, uma atrás da outra, porque a coordenação não é uma coordenação técnica, é uma coordenação midiática. Será que é uma questão de coordenação, de comunicação, ou as pessoas é uma questão da maneira de ser e visão de mundo que as pessoas têm? Eu não quero falar demais, não. É um pouco da visão de mundo, sim. Mas aplica-se à questão do Rio Grande do Sul, aqui o impacto do Rio Grande do Sul é muito mais forte, por exemplo, do que a questão de preservar as florestas amazônicas. Sim, porque tem vidas imediatamente 200 mil automóveis têm que ser jogados fora no Rio Grande do Sul. É propriedade individual
de famílias, de pessoas que levaram anos pagando prestação daquela coisa. Então tá bem, não é uma questão financeira, é uma questão de reconstruir vidas. Para isso, um líder pode ajudar muito. E eu não estou vendo esse líder. Eu estou vendo o líder batendo cabeça, o governador do Rio Grande do Sul, cadê o dinheiro das estradas, quanto tempo vai levar, vai construir cidade, vai não sei o quê. Quais são as notícias? Que a base aérea de Canoa vai servir de terminal provisório para passageiros. É tudo muito disperso, pontual. Coisinhas, tá entendendo? E o Rio Grande do Sul é 10%, 5% da população nacional e 10%, uma coisa enorme da importância na economia. Mas acho que o que poderia disparar, quer dizer, acho que primeiro tem um pouco aí, pouco tempo, né, do que da tragédia acontecida climática, né, tem pouco tempo, relativamente, tem 30 Faz um dias, mês hoje. 30 dias, Hoje. um mês que aconteceu. Então, e o tempo de recuperação, o tempo de voltar a poder enxergar exatamente o que aconteceu, está começando agora, né, que a água baixou um pouco, então você está começando a conseguir ver a real do que está acontecendo. Agora, o que a gente volta a falar é a falta de projeto, né? Se o governo tem essa agilidade política, né, de ver as possibilidades, já devia estar em curso uma campanha forte que seria do Brasil Verde, da coisa de por que tem que tratar da Amazônia para que não chova desse jeito no Rio Grande do Sul, né? Que você começar a virar o viés do governo para essa questão ambiental, né, para uma questão que é cara ao Brasil, que o Brasil tem em pé como estratégia de crescimento, de trazer recursos do exterior para poder ajudar nesse processo e ganhar a liderança, construir a liderança nesse ambiente, que tem todo o espaço para fazê-lo, mas aí já não vale a pena porque tem que ser contraditório. Eu tenho que mandar explorar o petróleo não sei aonde, eu não posso deixar... Quer dizer, a visão de como que você... A coragem de apostar num projeto, eu acho que falta. O governo Lula quer acertar em todas. Ele quer estar bem no desenvolvimento industrial, de uma forma... construindo um projeto industrial, mesmo sabendo que já deu errado, né? Indústria naval, insiste nas mesmas coisas, né? Fazendo subsídios, como até o próprio Alckmin, incrivelmente, apadrinhou isso também, subsídios de investimento, para a indústria automobilística, para tudo isso. E você, ao mesmo tempo, não cria um projeto. Um projeto verde, ele exige uma seriedade de rumo dessa história. Não pode ser vacilante. Então você tem que ter coragem para assumir isso. Eu acho que isso não existe. Não existe essa coragem. Eu estou vendo uma coisa aqui, que quando você diz o que você está dizendo, na minha cabeça traduz assim: o governo não sabe o que fazer com o país, certo? É isso. Então como é que vai saber o que fazer com o Congresso? Que é a representação do país, para voltar no nosso início e o nosso gancho. Se tivesse projeto, teria mais facilidade de articular com o Congresso. Teria o que articular. Então, cabe ao presidente da República, se tiver um mínimo de lucidez, trancar a porta lá com 10 pessoas da sala dele, só sai daqui quando tiver um projeto, tá entendendo? Aquele negócio. Vamos ver. Porque, em paralelo, você tem um grau de desinformação do próprio Congresso que eu nunca vi uma coisa assim. Como assim? Desinformação, ninguém sabe nada do que está se tratando. Por exemplo, a questão dos terrenos de marinha, que foi objeto da coisa. Ninguém sabe o que é isso. Ninguém está querendo vender praia. O projeto vai ser recusado, e ainda bem, porque ele é cheio de defeitos, inclusive redacionais. Mas o conceito não é conhecido. Como não é conhecido o conceito das armas, por exemplo, não é? Clube de tiro. O que é clube de tiro? Clube de tiro é uma desculpa quem tem vontade de dar tiro nos outros e pensar que está dando tiro no alvo. Porque não é informação que... A saidinha de presos... Meu Deus, os presos saem, os presos de bom comportamento, hoje estão saindo uma enorme proporção, porque eles vão ter aula, quem estuda pode. Isso vai continuar, e aí volta para a cadeia e não pode passar o Natal com a família no dia que não tem aula. Então, quer dizer, uma coisa do... Por quê? Porque 2%, um percentagem qualquer desse, quando sai para o Natal, não volta para a cadeia. Mas e os 98 que voltam? Vão deixar de sair? Quer dizer, uma desinformação. Márcio, sabe por quê? Porque as coisas elas não são balizadas pela informação e pela lógica, e sim por uma coisa que o Marcelo falou ali na nossa reunião de pauta, que, aliás, Marcelo, a nossa reunião de pauta precisa ser objeto também aqui de algumas... Chagas. A gente vai mostrar para vocês uns pedacinhos.
os permitidos, porque a coisa... Muito bem, mas voltando. O Marcelo... Alguma coisa não permitida? Ah, menino. Palavras de baixo calão. Palavras de baixo calão, impropriedades politicamente incorretas, mas enfim, vamos voltar, peraí. Sabe por quê? Que a coisa é um festival de desinformação, concordo muito com você, porque as coisas não são na lógica, e sim por um filtro que o Marcelo aqui na nossa reunião de pauta chamou de funil da polarização. Não seria isso? Cai tudo nesse funil? Você pega, bota no liquidificador da polarização, liga e fica lá e dilui tudo. E aí o que vale não é o, sabe, é uma a lógica, a objetividade. Não é o assunto. Como é que eu vou jogar isso no liquidificador da polarização? Explica, mas não justifica. Não justificar jamais. Quem foi eleito para ser presidente da República foi eleito para conduzir o país, inclusive liderá-lo, por um canal correto. Ele pode ter a sua ideologia, mas tem que respeitar as minorias, se é que ele tivesse, não tem maioria. Quer dizer, as ideologias, são 3 ou 4 ideologias existentes no mundo, liberal, conservador e socialista, vamos dizer assim, né? Aí você deixa de escambar o conservador para o reacionário de graça. Aí o reacionário polariza, né? Quer dizer, entre isso e aquilo, eu prefiro isso, mesmo que eu não concorde. Pá! Aí vai. Porque não tem projeto. Porque a lógica do conflito é a cabeça do Lula, por isso que eu acho que tem a ver com a cabeça. Quando você diz, faz referência a uma transição da qual você participou e que realmente foi um exemplo, o governo que estava entrando participou, no dia seguinte tascou-lhe, naquela oposição civilizada, a peste de herança maldita. Exatamente. E isso pegou de uma maneira, para quê? Para que a lógica do conflito fizesse transitar. Ora, quando você tem dinheiro, o governo, o cenário internacional favorável, a sociedade ainda meio embasbacadinha com aquela coisa deslumbrada, o operário, coisa que já não tem hoje. Fica mais fácil, né? Claro, o líder operário. E essa herança maldita, de maldita não tinha nada, né? Nada. Era um país arrumado, na realidade, todo mundo dentro já das sabe. possibilidades. Tanto é que incorporaram a política econômica, mas no palanque chama de herança maldita, que é o que pega, que forma esse funil da polarização. Gente, nós contra ele surgiu quando? Quem foi o autor? Foi o próprio Lula. Sua Alteza. Foi o Não Lula. é? Quem criou esse discurso Então. foi o Lula. Logo no primeiro governo. Eu sei, mas ele tinha esse negócio do conflito na cabeça, que vinha do seu tempo de líder sindical, mas tinha também na cabeça dele a saída da negociação. Porque ele se distinguiu como um líder de verdade, até agressivo, e depois um excepcional negociador para sair do conflito. Lá, no tempo da greve de 1979, em São Bernardo do Campo, né? Era uma coisa agressiva e tal, sabendo que depois teria uma negociação. Naquele tempo era mais fácil, era para aumentar salário. E era nós contra eles. Nós contra eles, nós os operários contra os patrões, contra as E multinacionais, ele contra traz essa não sei o lógica quê. para o governo. E aí ele ia negociar com o ministro do Trabalho, negociar com não sei o quê, e chegava-se a alguma conclusão. Agora não, ele perdeu a capacidade de negociar. E, portanto, o conflito o surpreende. Porque ele não imaginava que fosse ter conflito que não fosse sair da sua própria cabeça. Então fica essa coisa, eu veto, não veto, recorro ao judiciário, volta para cá, desoneração, e tá, quem é que decidiu a desoneração? A não oneração, né? Mas será que ele não perdeu a capacidade de negociar porque os instrumentos de negociação que ele usava eram, de certa forma, meio escusos? Também, Né? também Mensalão. pode. O mensalão foi Mensalão claro. o que era? Era comprar decisões do próprio Congresso, quer dizer, pagar para isso. Petrolão. A divisão das diretorias da Petrobras era pelos partidos. Então, era o mesmo instrumento, de certa forma, com outra feição. Agora, não tem mais. Dessa forma, pelo menos até agora, Será não que parece não tem ter. mais? Bom, os efeitos que a gente está vendo no Congresso não seria de que tivesse. Porque não existe aquela maioria que o PT, que o Lula conseguiu constituir durante o governo dele, os 8 anos de governo dele, ele não tem nem sombra disso, nem sombra disso. E naquela época ele conseguia aprovar o que ele quisesse. Além de que ele tinha naquela época um projeto, o projeto da distribuição de renda, tinha um projeto que foi executado, teve resultados, tá certo? E tinha o suporte de uma economia arrumada que ele dava superávit fazendo isso naquela época. Era muito diferente. Então ele até andou charlando. Eu sempre fiz superávit, eu sempre fui responsável fiscalmente. Foi porque
as condições permitiam que fosse. Porque da herança maldita estava tudo arrumado. Estava tudo né? arrumado e Entregou permitiu que na isso mão. acontecesse. Né? Agora que ele pegou efetivamente uma herança mais maldita, quer dizer, um país desarrumado depois de uma pandemia, aí a dificuldade é enorme de aceitar que ele tem que fazer uma política mais restritiva, que tem que cortar gasto, que tem que prestar atenção. Não, continua do jeito que está, deixa a dívida crescer, vamos para frente e vamos ver como é que fica. Né? Então o país está à espera de novos líderes. Márcio, a coisa está nos detalhes, assim como no detalhe de você que vai dar o like ao seu agora, vai apertar no botão do like, vai compartilhar com os amigos do Não É Bem Assim, agora no portal My News, seu portal de notícias, porque nosso programa é igual igreja evangélica, só cresce, mas isso graças a você que nos contempla com a sua audiência e espalhe, faça igual o Márcio Fortes, que dissemina o nosso programa por todo esse mundo da internet. Agora, voltando aos detalhes, eu só queria levantar aqui para os meus colegas de mesa que os detalhes também estão no PT, por exemplo. O PT é um partido que é um balaio de gatos, onde a coisa que interessa é a luta interna. Essa é a questão, é o poder pelo poder. Então, os detalhes estão assim, essa semana o filho do Zé Dirceu, o Zeca Dirceu, foi caroneado no Paraná, no PT do Paraná, ele era pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, tomou um tombo de quem? Da Gleice Hoffmann. Pois assim, vendo que o Zé Dirceu está crescendo no plano nacional, e ela que é presidente nacional E é do Paraná? do PT, e é do Paraná, isso quer chegar aqui no meu quintal, comigo não, violão. Então a preocupação da presidente do PT é ver o quintal dela, e dar um tombo no Zé Dirceu, né, que está crescendo a nível nacional, vai ser candidato a deputado federal e tal. Então, cara, você vê onde é que está o foco dessa gente. Eles não estão com cabeça, entendeu? Que a gente está pensando aqui. Eles estão ali no varejinho. Cabeça em projeto de país. Eles estão no varejinho. É projeto de partido. Eles estão no varejinho da política, o varejo da política. Toma lá da cá, é meu, é teu. Entendeu? Aqui no meu quintal, não quer isso. Vai mexer na minha gaveta? Não, entendeu? E no contraponto, a oposição é a mesma coisa, até um pouco pior. Mas está bem articulada, Mas organizada e ela dirigente, é menos né, Marcelo? visível, porque ela é menos visível, tá certo? Quer dizer, né, você tem o PT você sabe, é o partido do presidente da República, foi aquilo, né, já falamos. Quem é do outro lado? Tinha um tempo que era o PSDB, não tem mais. Tinha um tempo que era o MDB, não tem mais. Agora é uma coisa acéfala, amorfa, chamada Centrão. Centrão tem líderes, mas não tem assim, o presidente do Centrão, não tem. Então aquela coisa, assim, disforme é quem comanda, dependendo do projeto, dependendo do dia a dia, dependendo da verba, dependendo da nomeação, dependendo disso ou daquilo, e aí não vai dar certo. Por isso eu acho que a gente tem que caprichar na sucessão. Há um ano atrás, aqui nesse programa, a gente não achava, mas podia intuir que o Lula ia ser reeleito em 2026. Não sei mais se é isso. Não só porque estará mais idoso, mas porque perdeu isso, a capacidade de liderar. 2, não estou querendo falar de eleição de 2026, não, mas eu peço que todos prestemos atenção aos fatos políticos. Esse ano tem eleição para vereadores e prefeitos. Em janeiro vai trocar a direção do Senado e da Câmara dos Deputados. Depois vai se votar o orçamento do ano que vem, que é 2025. Depois vamos ver como é que vai ficar a área econômica, inflação, desemprego, etc. São coisas a olhar daqui para frente, porque senão a gente fica antipetista sem ter a quem aderir. Eu não sou petista nem antipetista. Eu sou a favor do Brasil, bonito, né? É um patriota. Assim. Todos nós somos patriotas, mas o meio de chegar lá, né? Quer dizer, quando a gente vê que nos Estados Unidos a briga hoje é entre o Biden e o Trump, não é entre mais nada, não é entre democrata nem coisa nenhuma, é tudo uma maluquice. O Biden é o melhor candidato e tal, mas é idoso de vez em quando. O que vocês chamam de caprichar na sucessão? Caprichar na sucessão é começar a identificar líderes, observar na eleição de prefeito esse ano quem se sai melhor, observar nas eleições do ano que vem, na direção da Câmara, quem se movimenta melhor, porque também existe isso. Quer dizer, quando o Sarney era presidente, você tinha líderes de oposição marcantes, tinha o Ulisses Guimarães, tinha o Tancredo Neves, cada um com seu jeito, tá certo? Você tinha os futuros tucanos, tinha o Fernando Henrique, o Mário Covas, você tinha uma porção de coisas na sucessão do Collor.
Como é que apareceu a candidatura Fernando Henrique? Como é que foi isso? Você tinha o Brizola. Quer dizer, aquela eleição para presidente da República de 89 foi marcante na exposição de uma série de lideranças. Até o Guilherme Afif foi candidato a presidente. O Gabeira, uma certa vez, foi candidato a presidente da República. Quer dizer, havia lideranças marcantes. Eu não identifico hoje. Mas você tem hoje. Quem? Valdemar Costa Neto. Mas não, esse não é líder. Você tem o Kassab, você tem o Bivar, que foi escanteado. Eu sei. Qual é a voz Essas deles? são as figuras que a gente tem como líderes. Eu sei, mas qual é a De onde voz? sai Márcio, isso? Qual é a contém voz que eles ironia, têm? Márcio, Não, eu entendi. contém ironia, Márcio Fortes. Eu estou mal de Ora, ironia hoje. exatamente O Paulo o que tem eles toda a razão. É exatamente o que Os eles líderes estão são de alta dizendo. qualidade. Os líderes possíveis são líderes escondidos. São pessoas que não aparecem, não conseguem expor o pensamento daqueles que representam. É isso que é o duro. Quer dizer, enfim, eu tentei listar aqui uma meia dúzia de líderes daquele tempo, nas décadas de 70, de 80 e mesmo de 90, Menino, para dizer que está em falta. e aí, só amarra, porque o Nando já está fazendo um sinal, assim, ó, lá. Aí eu falei, será que ele está pedindo para a gente laçar algum boi? Não, isso aqui dá um fecho. Vai lá. Não, eu acho que o meu fecho era esse mesmo. As lideranças são de uma qualidade completamente diferente da que existiam no passado. É Isso o um que fato, temos né? para o almoço e para o jantar, mas seguindo a proposta do Márcio Fortes, vamos ver se a gente melhora essa receita, né não? É. Para 2026. Com isso, pedindo mais uma vez o like, curtida, aquelas coisas todas e o compartilhamento, a gente fica por aqui até semana que vem. Tchau. A gente também está em todos os tocadores de podcast. Perdão. Tchau.